Vamos embora então, estamos de volta direto da sede do Grêmio Náutico União, sede Moinhos. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte. Vai virar o ano aí, tá virando o ano, chegar em maio, 27 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional e falando da periferia do esporte também, que é que nós vamos falar agora. Suplementos. O cara vai malhar, tem cara que malha e toma bomba, cara, e aí se dá mal, né? Tem problema de saúde, coisa, vai lá na frente e vai ter. Agora o cara que malha, que repõe os sais minerais direitinho, né? Bom, esse aí vai se dar bem. Então estão comigo aqui o Jerônimo, que é farmacêutico, o Diogo, que faz parte dessa parceria com o Jerônimo, para dar tranquilidade para os atletas. Eles patrocinam atletas, eles patrocinam equipes, mas manipulam também os suplementos. Vamos falar com o farmacêutico primeiro, né? que esse é o que entende mais. Vamos falar um pouco disso aí. Então, a gente da farmácia Belaco ali, a gente faz a manipulação desses suplementos direcionados para cada atleta, né? Então a gente, juntamente com os profissionais prescritores, né? Então tanto médico quanto nutricionista, a gente consegue atender as demandas que a pessoa precisa. Então daqui a pouquinho está realmente faltando um mineral específico, uma vitamina específica, ou precisa aumentar o rendimento naquele esporte, a gente consegue manipular alguns suplementos específicos para conseguir suprir essas demandas, essas necessidades dos atletas. Dentro da farmácia, lógico, a gente sabe que tem um monte de tipos de suplementos, a gente trabalha com o que tem de mais inovador hoje de suplementação dentro do mercado, e tudo, a grande maioria delas com comprovação científica. Então, desde a parte de fitoterápicos, que tem uma boa comprovação científica, alguns deles, a parte de minerais, que são extremamente positivos, aminoácidos, que dão um aumento de rendimento também, melhoria na redução da fadiga, né? Então melhoria do aumento de massa magra algumas vezes. Então, para os atletas tem todo esse pensamento em nutrição individualizada. E também a gente acaba atendendo daí as pessoas que querem buscar o bem-estar, né? E acabam querendo, junto com o esporte, junto com a procura da saúde, precisam também repor alguns nutrientes. Então, as pessoas que praticam atividades físicas, e a gente sempre recomenda isso dentro da farmácia, sempre quando a gente tem algum cliente que vai lá conversar conosco, que quer de repente reduzir peso, a gente sempre recomenda procurar um profissional, um prescritor, procurar um esporte e posteriormente sim verificar as necessidades que realmente precisa repor e somente quando for necessário e fazer a reposição e utilizar o suplemento adequado para isso. Mesmo com a participação do médico, né, que vai prescrever, que vai conversar, hoje o médico ligado à medicina esportiva, isso aí se desenvolveu de uma forma, hoje nós temos até residência em medicina esportiva, que antes não tinha, e eu aprendi isso tudo com o Dr. Félix Drummond, que eu mando um grande abraço. O suplemento, ele substitui algum alimento ou não? Substituir o alimento ele não pode substituir. A gente sempre coloca o suplemento como para suprir realmente uma carência que de repente na alimentação aquela pessoa não consegue suprir, mas sempre como complemento. A gente nunca pode colocar ele como uma substituição. A gente evita isso até para que a gente entenda que não tem como a gente manipular um composto químico, que não deixa de ser químico, mesmo sendo vitamina, mesmo sendo mineral, é um composto químico, e ele fazer o papel de uma alimentação. E isso eu acho que até é um dos compassos que às vezes acaba acontecendo, né? Então a gente tem que primeiro sim pensar na alimentação, regular ela, e dentro do que de repente alguma pessoa não consegue se alimentar com algum tipo de alimento, aí sim começar a pensar na vitamina que está faltando, sempre acompanhando de exames, né? Fazer a avaliação de alguns componentes bioquímicos e verificar se realmente está precisando, e não por achismo, né? Então ir lá e tentar identificar o que realmente precisa para aquele organismo melhorar o desempenho, melhorar o rendimento e melhorar o dia a dia, que eu acho que é o que todo mundo procura, né? Ô Diogo, essa questão da manipulação desses suplementos, isso aí funciona que nem as farmácias aí né, que tu vai no médico lá, ele vê de te dar o vidrinho lá, ele passa lá, vai lá, faz para a pele lá, isso, manipula lá, é isso? A gente trabalha basicamente em cima da prescrição, né? Então, a gente procura ter sempre o controle de qualidade, né? Ter todo um tratamento, um cuidado, né, com essa medicação.
Mas justamente também cuidando baseado naquilo que o cliente vem nos procurar, né, e que já passou por um cuidado médico, né. O que levou vocês para a área do segmento esportivo? O que vocês conseguiram visualizar nisso aí? Hoje a farmácia tem 12 anos, né, Bosco? E nesses últimos anos a gente né, direcionou bem para o esporte, que a gente viu que era aqui no Sul, né, principalmente ainda tinha alguma carência, né, desse apoio do esporte, a parte do desenvolvimento da manipulação do suplemento manipulado, né. Então a gente enxergou no esporte essa porta, né, para a gente entrar. Então hoje a gente tem academias, educadores físicos, atletas, né, fisiculturismo, né, a gente tem alguns atletas, a gente tem um atleta de triatlo. De que maneira que você se comunica com esse público-alvo de vocês? Bom, só academias nós devemos ter, não sei, centenas aqui, né? Dezenas de academias, atletas de ponta que malham, que precisam de suplemento. De que forma é feito esse relacionamento? A gente tem nesses últimos anos as coisas vêm acontecendo bem ao natural, assim, e isso que é o bacana, né? Então muitas pessoas nos procuram, né? E muitas pessoas a gente também vai atrás e conversa, e as parcerias acabam surgindo ao natural, né? Então a gente tem um atleta de surf também, a gente tem um atleta o que eu estava falando do triatlo, que é o Frank Silvestrin, né? Que tem projeção mundial, né? Então esse foi um que a gente buscou o contato com ele, né? Então, mas tem muita parceria também, tem muito atleta que nos procura, né? Porque a gente está nesse viés esportivo, né? Bom, transportando isso, Jerônimo, para a parte física, por exemplo, nem todos os atletas têm o mesmo tipo de treinamento. Nem todos têm. O triatlo é o maratonista é outro, o cara que joga vôlei de areia é outro. Nessa questão de suplementos, também é direcionado de acordo com o esporte que ele faz, com o que ele mais precisa daquele produto? Exatamente. Da mesma forma como quando tu tem uma pendência, quando a gente tem um esporte específico que de repente demanda uma fibra muscular específica, demanda um tipo de resposta do organismo específico, a gente precisa sim suplementar de maneiras diferentes. Então, pensando em proteínas para aquele esporte, de repente pensando em aminoácidos específicos para aquele rendimento. Por exemplo, um maratonista precisa de repente compor mais quantidade de aminoácidos, proteínas e também muita quantidade de carboidratos para aumentar e carboidratos de baixo índice glicêmico para dar mais delongar também nesse processo de ter energia e reduzir a quantidade de fadiga. Os atletas, então, aqueles que precisam de explosão, esses atletas então, precisam de uma manipulação, uma suplementação também diferenciada e específica para a questão de explosão. Os atletas que precisam de desenvolvimento de massa magra, esses também precisam, de repente, de uma composição, tanto de suplemento quanto também da alimentação específica. Então, sim, verdade, a gente tem lá suplementos específicos para cada tipo de esporte, para cada tipo de atleta, e mesmo no mesmo esporte, os dois atletas fazendo a mesma atividade, eles têm demandas diferentes. Então, não necessariamente eu faço triatlo, também como uma pessoa do lado, eu vou precisar do mesmo suplemento daquela pessoa. Eu vou ter que realmente verificar o que para mim vai fazer sentido e o que para mim é um suplemento que vai aumentar o meu rendimento, reduzir minha fadiga. Conforme meu organismo está respondendo, conforme eu tenho uma alimentação específica, meu tipo de treinamento. Então, tudo isso eu acho que é interessante a gente avaliar e pensar. Então, sim, tem essa variabilidade. Os produtos manipulados, né, que se tornam em suplementos alimentares, são produtos importados ou são produtos genuinamente nossos, hein? Tem muita coisa importada. A grande maioria da suplementação que tem disponível hoje no mercado de manipulação é importado. E existem distribuidores e fornecedores específicos dentro do Brasil que importam essas suplementações, esses compostos ativos e que distribuem para as farmácias de manipulação. Como se fosse assim um laboratório distribuidor de remédios. Exato. Tem as distribuidoras de produtos para serem manipulados. Perfeitamente. E aí esses fornecedores fazem a garantia de alguns desses ativos e encaminham para a farmácia de manipulação conforme as suas necessidades, que dentro da farmácia a gente faz esse controle de qualidade, essa avaliação de cada ativo. E existe alguma coisa, mas bem pontual, de alguns ativos que a gente tem no Brasil, mas são poucos ainda, infelizmente. A maioria acaba sendo importado pela questão de custo
e também um pouquinho pela questão de viabilidade financeira, que hoje o Brasil não tem tanta viabilidade financeira para produzir alguns suplementos, alguns minerais específicos, né? A gente acaba até algumas vezes exportando esses minerais que são refinados e depois voltam refinados para o Brasil e a gente volta no processo normalmente de... Os suplementos aí, né, que a palavra já disse o que é, mas corre o risco de ganhar peso ou não? Depende do suplemento, ele inclusive é feito para ganhar peso, né? Então, quando feito de uma maneira adequada e para uma finalidade específica, eu posso ganhar mais massa magra, quanto eu posso ganhar peso, realmente. Então, de repente, se eu quero manipular uma quantidade de carboidratos, vitaminas que me estimulem o organismo a reservar um pouco mais de energia, eu consigo, inclusive, fazer ele ganhar peso também. Tá certo. Jerônimo Martins, farmacêutico, cara que está aí manipulando numa boa, hein? Está manipulando numa boa os produtos complementares, aí suplementar, o pessoal que suplemento alimentar, o pessoal que malha, aí, atleta de ponta que precisa. E o Diogo é o cara que só faz os contatos para ir buscar os clientes lá. Muito legal isso aí, muito legal mesmo. Vou inclusive pautar sobre esse assunto com o doutor Eduardo De Rose, que é o cara aí. É o homem que sempre me diz, ô Bosco, não adianta, no DOP é o seguinte, Bosco, a gente está sempre correndo atrás, porque eles sempre inventam uma coisa, e tu tem que ir atrás para desmanchar aquilo, e quando tu desmancha, eles inventam outra coisa, e aí não tem. Doutor De Rose, um grande abraço, que aliás já foi médico do Grêmio, nas antigas aí, doutor Eduardo De Rose, tá certo? Vai fazer o intervalo aí, roda a vinheta, e nós voltamos...